A conduta doutrinária. Há certos casos em que a espiritualidade manda iniciar um médium para que ele seja beneficiado pela iniciação, para sanar alguma dificuldade em seu equilíbrio. Só depois de algum tempo é que ele irá exercer consciente seu papel de iniciado. O conflito é a nota dominante da vida no planeta Terra. Na verdade, não existe vida sem morte. Os seres respiram e, junto com o ar, penetram no organismo milhões de bactérias, germes e micróbios. A cada respiração, milhões de anticorpos, que são verdadeiros soldados do corpo físico, entram em ação e matam os invasores. A luta não para um segundo sequer, e se as defesas se enfraquecem ou se um inimigo desconhecido penetra em suas fileiras, o corpo se desequilibra e a pessoa fica doente. Tudo que existe na vida é vivo, qualquer que seja a natureza. Tudo é composto de átomos, desde a pedra até o fogo, desde a água até o ar. Como resultado natural, tudo que observemos é vivo. O ser humano é uma complexa máquina que absorve e transforma, como todos os outros seres, a matéria em energia e a energia em matéria. Nada é desperdiçado e tudo é transformado. Essa luta eterna é variável conforme a simplicidade ou a complexidade dos organismos que existem no planeta. Quanto mais complexo é um organismo, mais complexa é a luta. O princípio, porém, é inalterável: a absorção ou perda de energias. Isso ocorre desde a pedra bruta, que é atacada pelo ar, água, atrito, calor, o frio e as variações do terreno onde se encontra, até o ser humano, que é afetado por esses e outros fatores. Desde o mineral, passando pelo vegetal e chegando ao mundo animal, a luta vai adquirindo aspectos mais variados e complexos. Ela atinge o máximo refinamento no ser humano, a maior usina da natureza de transformação energética que existe. O simples ato de pensar já é uma poderosa forma de emitir e receber energias, com perdas ou ganhos conforme os controles, as qualidades e as sintonias. Quanto mais sutil é o campo vibratório em que as energias são recebidas ou emitidas, maior é a intensidade, a potência e a força que entram em jogo. Com esse raciocínio fácil e razoável, conclui-se que o conflito, a luta, o ataque e a defesa são intrínsecos em nossa natureza. Essa é a lei do planeta Terra. Não existe a paz, mas sim a guerra, permanente e inevitável, se situarmos o problema apenas em termos do plano psicofísico. Essa lei, entretanto, é restrita, delimitada pelo campo vibracional da Terra. E para começarmos a entender isso um pouco, nós temos que pensar em termos de dimensões, planos e mundo. Embora essas palavras sejam escorregadias, são as únicas que nos dão a ideia aproximada de planos vibratórios. Façamos uma analogia. Por mais encapelado e tempestuoso que o mar esteja, se mergulharmos alguns metros abaixo da superfície, encontraremos uma tranquilidade impressionante. Pessoas que já voaram em aviões comerciais de grande porte também já conhecem essa notável experiência. Às vezes, decola de um aeroporto em meio à tempestade o avião jogando perigosamente. Ele ganha altura e em poucos minutos o sol brilha por sobre o colchão de nuvens, enquanto que o vento parece inexistente. Assim é a nossa vida e assim também são as nossas alternativas. É preciso mergulhar ou subir acima de nossas contingências para que tenhamos paz e tranquilidade. É preciso penetrar na dimensão do espírito. Só que o mergulho no mundo do espírito não é medido em metros, mas sim em sensibilidade. Torna-se necessário a gente se fazer receptivo ao mundo de nosso próprio espírito, seja em termos do passado kármico ou do futuro planejado, para que possamos avaliar melhor os nossos conflitos e podermos reduzi-los às proporções que eles realmente têm. Para facilitar essa receptividade, para tornar possível a trajetória dos espíritos encarnados, para que o mundo seja uma escola proveitosa, é que existe o sistema crístico e a doutrina do Mestre Jesus com sua escola do caminho. O Vale do Amanhecer não exige dos seus médios que contrariem as leis do planeta, quaisquer que sejam elas, mas que sobrepõem elas uma conduta iluminada pela doutrina de Jesus, a que chamamos de conduta doutrinária. Convidar um ser humano a abandonar a luta seria o mesmo que sugerir que
antecipar-se a sua desencarnação. Mas permitir que a luta continue sem saber o que está fazendo é deixá-lo entregar a perda de oportunidade reencarnatória, que é o autoextermínio do espírito. A doutrina de Jesus diz: devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E por todos os ângulos que observemos essa máxima, ela sempre se apresenta como vantajosa para a nossa existência. Amando as pessoas que nos cercam, incondicionalmente conseguimos um clima de paz em nossa consciência que só nos traz vantagens em todos os sentidos. Mas para podermos amarmos os que nos agridem ou procuram nos prejudicar, os que nos rodeiam e que nos invejam, nós temos que ter uma perspectiva ampla de nossas relações com os próximos. Para que tenhamos essa visão mais ampla, nós temos que conhecer, assimilar os outros aspectos da doutrina do Mestre. Para conhecê-las, nós devemos ter capacidade de sintonia. Em termos de mediunismo, capacidade de sintonia significa saber se mediunizar. E assim fechamos o amplo círculo. Para que o médium tenha uma conduta doutrinária, ele precisa conhecer a doutrina. Conhecendo a doutrina, ele continua a sua luta, come, bebe, ama, trabalha, disputa seu lugar ao sol, cumpre as leis biológicas, as psicológicas e as sociais, e através disso executa o programa dessa encarnação. E só assim ele pode se dizer com tranquilidade: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A doutrina do amanhecer nos fornece ainda um dado muito precioso. O homem, em harmonia com a lei, é controlado por um número e uma quantidade de energias que lhe garantem a força total. Esse número básico é o 7, assim dividido: 3 mais 1 mais 3. 3 forças são a sublimação, que por serem inversas da Terra são chamadas de negativas. Elas são fáceis de identificar quando dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma força intermediária que liga as 3 primeiras com as 3 últimas. Essa é a força da mente, o quarto plano iniciático, a sede do eu. As outras 3 forças são o do plano intelectivo concreto, onde se manipulam as energias etéricas, a do coração ou as forças da emoção e sensibilidade. No coração humano é que reside a partícula crística. E por último, a força do animal do mundo físico. Tanto a da mente como as outras 3 formam um quarteto positivo, as 4 forças chamadas de positivas, pois são elas que diferenciam um homem de um espírito não encarnado, um espírito vivendo na Terra. Podemos agora concluir. O médium, por definição, tem que observar uma conduta doutrinária, isto é, ele terá de agir de acordo com a doutrina na observância da lei.